17 de junho de 2016. Uma produtora sul-coreana chamada Pinkfong sobe um desenho de 2 minutos sobre uma família de tubarões. Nenhum executivo aprovou aquilo, nenhuma emissora comprou. É vídeo infantil, música repetitiva, feito para rodar em telefone de criança em fila de banco. 4 anos depois, em novembro de 2020, esse desenho ultrapassa o Despacito e vira o vídeo mais assistido da história da humanidade. Em janeiro de 2022, cruza 10 bilhões de visualizações. 10 bilhões. Se cada uma tivesse pago um único centavo de dólar, seriam 100 milhões de dólares de anúncio para um vídeo de 2 minutos sobre tubarões. Só que existe uma data que quase ninguém conecta com essa história. Setembro de 2019. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, junto com a Procuradoria de Nova York, aplica no YouTube uma multa de 170 milhões de dólares por coletar dados de crianças. E a punição não termina na multa. A partir de janeiro de 2020, a plataforma é obrigada a desligar o anúncio personalizado em todo o conteúdo infantil. Traduzindo em português de gente, o vídeo mais visto do planeta virou, por decisão de um regulador americano, um dos que menos pagam por visualização. E mesmo assim a Pinkfong ficou rica. Guarde essa contradição, porque ela é o esqueleto de tudo o que vem a seguir. Se 10 bilhões de visualizações não pagam o que você imagina, de onde saiu o dinheiro que transformou uma produtora de desenho num império de licenciamento, brinquedo, musical e turnê mundial? E quem exatamente paga a conta quando um youtuber recebe? Porque visualização não é dinheiro. É um número num painel. Alguém, em algum lugar, precisa transferir valor de verdade para que aquele número vire depósito bancário. Vamos seguir esse dinheiro ao contrário, do fim para o começo, porque é assim que a auditoria funciona. O criador recebe do Google. O Google recebe do anunciante. O anunciante é uma marca de shampoo, um banco digital, um aplicativo de aposta, uma escola de inglês. Essa marca não tira o dinheiro do bolso do dono, tira da verba de marketing. E essa verba não caiu do céu, está embutida no preço de venda. No frasco de shampoo de R$22, na tarifa do banco, na taxa da maquininha, no plano do seu celular. Ou seja, quando você passou no caixa do mercado esta semana, você pagou uma fração microscópica do salário de um youtuber que talvez nem assista. E não foi escolha sua. Isso muda a pergunta inteira. O criador não está sendo pago pelo vídeo dele. Está sendo pago pela sua atenção, vendida no atacado, num leilão automatizado para uma marca que quer chegar até você. O vídeo é só a isca que faz você sentar na cadeira. E aqui aparece o detalhe mais desconfortável da engrenagem. Nesse leilão, quem é precificado não é o criador. É você. O anunciante não dá lance no talento de quem gravou. Dá lance no perfil de quem assiste. Por isso, 2 vídeos com o mesmo esforço e o mesmo número exato de visualizações podem pagar valores que não se parecem em nada. Um canal de gameplay e um de financiamento imobiliário entregam 1 milhão de visualizações cada, no mesmo mês, e recebem cheques de ordens de grandeza diferentes. Não porque um é melhor, porque um entrega um espectador prestes a assinar um contrato de R$50 mil e o outro entrega um adolescente que ainda não tem cartão de crédito. Isso não é distorção recente. Em 23 de abril de 2005, um dos fundadores subiu um vídeo de 19 segundos na frente da jaula dos elefantes de um zoológico. Não havia anúncio, não havia negócio. Só em 2007 nasceu o programa de parcerias, e com ele a ideia mais mal compreendida da internet, a de que existe uma quantia fixa paga por visualização. Nunca existiu, e nunca vai existir. Agora traga isso para a sua vida. Você olha o contra-cheque e sabe exatamente quanto entra no dia 5 com o desconto discriminado linha por linha. Você reclama do desconto, mas você enxerga o desconto. Agora imagine uma renda em que a subtração acontece 3 vezes antes de você ver o número, em moedas diferentes, em países diferentes, sem olerite, e em que ninguém é obrigado a te avisar quando o valor por unidade de trabalho cair pela metade de um mês para o outro. Essa é a vida financeira de quem vive de conteúdo. E é por isso que a pergunta central não é quanto um youtuber fatura. Faturamento é o número da manchete. A pergunta é outra. Das 5 fontes de renda que sustentam esse mercado bilionário, quantas realmente pertencem ao criador? E quanto sobra depois que o Google, o governo americano, o governo brasileiro, o editor e o designer de miniatura já passaram? Se você nunca tinha percebido que paga parte desse salário no caixa do supermercado, se inscreve no canal e deixa o like. Leva 3 segundos e é o que mantém esse tipo de conta chegando em quem gosta de número na mesa. Feito isso, vamos abrir a planilha. E eu vou abrir na ordem inversa da que você espera. Não pela fonte que mais paga, mas pela que dá nome ao vídeo, porque ela é a isca, e porque é impossível entender as outras 4 sem antes demolir a lenda construída em cima desta aqui. A primeira fonte é a receita de anúncio, o famoso AdSense. Em vídeo longo, de cada real de receita publicitária gerada, o criador fica com 55% e a plataforma retém 45%. Em shorts é pior e mais opaco, a receita entra num bolo coletivo, desse bolo se abate primeiro o licenciamento da música e o criador fica com 45% do que sobrar. Repare no que isso significa. Antes do primeiro imposto, antes do primeiro funcionário, quase metade do dinheiro já mudou de dono e o criador não participou de negociação nenhuma. Não existe contrato, não existe cláusula de reajuste, não existe mesa. Existe termo de uso. E aqui a maioria dos vídeos sobre o assunto comete o erro que contamina tudo, confundir CPM com RPM.
CPM é o que o anunciante paga por 1000 impressões de anúncio. RPM é o que sobra para o criador a cada 1000 visualizações do canal. Entre um e outro tem um funil inteiro, visualizações que nunca receberam anúncio, espectadores com bloqueador, inventário não vendido no leilão, vídeos limitados por conteúdo sensível e a fatia da plataforma. Na prática, o RPM é uma fração pequena do CPM. Quando um criador diz numa entrevista que o CPM dele é alto, ele não mentiu, mas também não disse nada sobre quanto entrou na conta. E quanto entra? Afinal, o YouTube não publica RPM por país nem por nicho. Toda tabela que circula por aí é estimativa de mercado. Então eu vou falar em faixas. A que mais se repete coloca entretenimento, humor e games nos Estados Unidos entre 1 e 5 dólares por 1000 visualizações, e negócios, finanças, tecnologia e seguros em 20 dólares ou mais. 20 vezes de diferença. Pela mesma view, pelo mesmo trabalho. Agora aplique o filtro brasileiro. O anunciante daqui compra em real, num mercado publicitário muito menor, disputando um consumidor com poder de compra menor. A mesma visualização feita no Brasil paga uma fração do que pagaria nos Estados Unidos. Se um canal brasileiro de entretenimento opera com RPM na casa de R$ 5,00 por 1000 visualizações e o salário mínimo está na casa de R$ 1.600, esse canal precisa de 320 mil visualizações por mês apenas para pagar um mínimo bruto sem descontar nada. 320 mil visualizações mensais é um canal que a maioria já chamaria de bem-sucedido. E ele acabou de empatar com o piso legal do país. E essa conta ainda nem passou pelo primeiro imposto. Junho de 2021, o YouTube passa a reter imposto de renda americano sobre a receita gerada por espectadores dos Estados Unidos para criadores de fora. O Brasil não tem acordo contra a bitributação com os americanos. Resultado, aquela fatia chega descontada, cobrada por um governo que não é o nosso, sobre um vídeo talvez inteiramente em português. Depois vem o Brasil. Como pessoa física, carnê-leão em tabela progressiva até 27,5% com quase nada dedutível. Como empresa, um regime cujo anexo e alíquota efetiva variam conforme a folha. Eu não vou cravar percentual porque muda por caso. O que eu cravo é a direção. A soma dessas camadas raramente fica abaixo de 1/3. E ainda falta o custo. Editor, designer de miniatura, roteirista, trilha licenciada, software, equipamento que deprecia, contador, energia de um estúdio ligado o dia inteiro. E aqui está o que separa esse negócio do software. A margem não escala. Se o canal dobra a quantidade de vídeos, o custo dobra junto. É uma agência de conteúdo com um cliente só. E um detalhe de calendário que quebra mais gente do que qualquer algoritmo. O quarto trimestre infla o preço do anúncio, porque o varejo despeja a verba de Natal, e janeiro derruba tudo. Quem organizou a vida pelo depósito de dezembro descobre em fevereiro que a régua era outra. A segunda fonte é a menor em volume e a única em que o dinheiro vem direto de quem assiste sem leilão no meio, o apoio direto do público. Membros do canal, superchat, financiamento coletivo. É a mais previsível do cardápio porque é assinatura recorrente. Mas tem um teto comportamental, não técnico. A conversão de audiência em gente disposta a pagar mensalidade orbita 1 a 2%, e isso quando o vínculo é forte. Traduzindo, 100 mil pessoas assistindo, 1.500 pagando no melhor cenário. Ainda entra o corte da plataforma, na casa dos 30%, e a rotatividade de quem cancela todo mês. No Brasil tem um agravante cultural. O hábito de pagar por conteúdo é recente e disputa espaço com uma renda apertada. Importar taxa de conversão americana é o erro clássico. Apoio direto raramente é o motor de receita de um canal brasileiro. Ele é o termômetro de quantas pessoas confiam em você a ponto de transferir dinheiro sem receber produto. É o número que você mostra na reunião com a marca. A terceira é o marketing de afiliados, onde a coisa começa a virar negócio de verdade. Aqui o criador não vende atenção, vende intenção, recomenda um produto, coloca um link rastreado na descrição e recebe comissão por venda concluída. Marketplace costuma pagar percentuais de um dígito, produto digital pode passar de 30% ou 40% e serviço financeiro paga valor fixo por conta aberta. É escalável, gera receita meses depois da publicação, e em nicho de alta intenção converte tão bem que muitos criadores faturam mais com link do que com anúncio da plataforma. Se o seu canal ensina alguém a escolher um microfone, cada vídeo antigo continua vendendo microfone. Mas existe um custo que não aparece em extrato nenhum, e é o mais caro do vídeo inteiro. A comissão é paga exatamente na proporção em que o criador gasta a confiança da audiência. Cada recomendação retira um pouco de um estoque que não se repõe rápido. É a única fonte de renda cujo insumo é o próprio ativo do negócio. Um canal pode se sustentar por 6 meses de afiliados agressivos e destruir o que levou 4 anos para construir. E venda cancelada é comissão estornada, às vezes depois de o dinheiro já ter sido contabilizado. Quem administra isso descobre a diferença brutal entre ter lucro e ter dinheiro em caixa. A quarta fonte é a que efetivamente paga a conta da maioria dos canais médios e grandes, o patrocínio, negociado direto com a marca. E é diferente de tudo por um motivo estrutural. O preço não sai de leilão automático, sai de negociação entre dois humanos. O criador deixa de ser fornecedor de inventário e vira dono de mídia. Uma única integração pode render num nicho caro mais do que o canal faturou de anúncio no trimestre inteiro. É por isso que aquela conta lá de trás se inverte aqui. As mesmas 320 mil visualizações, vendidas direto para uma marca que quer aquele público, valem um múltiplo do que o AdSense pagou por elas. E agora o outro lado do balcão.
Se a negociação passa por agência, some uma fatia de comissão. O pagamento corporativo brasileiro trabalha em 30, 60, 90 dias, quando não atrasa. Um criador com bom faturamento anual pode simplesmente estar sem dinheiro em março. E existe a dependência mais perigosa de todas. Quem vive de 2 ou 3 marcas grandes não tem negócio diversificado, tem 3 clientes. Se 2 cortam a verba no mesmo trimestre, o negócio entra em contingência. Isso não é economia de criador. É economia de agência pequena, com todos os riscos de uma e nenhuma das garantias. A quinta e mais lucrativa feita a lógica de tudo, o produto próprio. O criador para de vender a atenção do público para terceiros e passa a vender direto para o próprio público. Curso, comunidade paga, software, produto físico, editora, produtora, a margem é dele. O preço é dele. E, sobretudo, a relação com o cliente é dele. É a única das 5 em que ninguém pode desligar a torneira por decisão unilateral. O caso mais didático do planeta é o maior criador do mundo. Ele declarou ter gastado cerca de 3,5 milhões de dólares em um único vídeo, uma recriação em vida real de uma série coreana, sendo 2 milhões só no cenário. Não existe RPM na Terra que devolva isso. O vídeo deu prejuízo, e ele continuou fazendo. Documentos internos da empresa dele descrevem uma operação que queima caixa de propósito, enquanto a barra de chocolate da marca própria e os contratos de streaming carregam a rentabilidade. Ou seja, o vídeo não é o produto, é a linha de marketing. É custo de aquisição de cliente de um negócio de bens de consumo disfarçado de entretenimento. E vale para o Brasil com clareza até maior. Os nomes grandes daqui não são canais, são empresas. Produtora, marca de brinquedo, longa-metragem no cinema, direitos de transmissão vendidos em cotas, franquia infantil, editora, streaming próprio. O canal é o topo do funil. É a vitrine. E aqui a contradição do Baby Shark começa a fazer sentido. O desenho mais visto da história é a isca de margem quase zero, e o brinquedo licenciado é o lucro. Agora uma parte que este canal existe para fazer. A matriz. Não vou ler planilha, porque tabela falada não fica em pé na cabeça de ninguém. Vou usar 3 pessoas. Ricardo faz culinária sozinho do celular na cozinha de casa. Fechou o mês com 50 mil visualizações. No AdSense, isso é algo próximo de R$250. Não tem patrocínio porque nenhuma marca abre negociação nesse tamanho. Tem 2 membros pagantes, um deles é o cunhado. Custo direto quase zero, porque ele é o editor. Sobrou os valores de uma conta de luz. Ricardo não tem um negócio. Ricardo tem um hobby caro em horas. Bianca faz educação financeira e fechou 1 milhão de visualizações. O nicho é caro, então o AdSense rende bem acima da média nacional, na casa de baixos milhares de reais. Só que a receita principal dela não é essa, são 2 integrações no mês, e cada uma paga um múltiplo do anúncio inteiro, bruto de dezenas de milhares. Aí começa a subtração. Editor fixo, designer de miniatura, assistente meio período, imposto, contador, software. Bianca fatura o que um gerente sênior fatura e leva para casa. Depois de tudo, algo próximo de um bom salário de gerente sênior. Com 2 diferenças. Se ela ficar doente por 30 dias, o faturamento do mês seguinte vai a quase zero, e aquele patrocínio de dezembro só cai no banco em fevereiro. Diego faz entretenimento e fechou 10 milhões de visualizações no mês. O RPM do nicho é baixo, mas o volume compensa, e o AdSense sozinho já paga uma equipe. Só que a equipe existe, 3 editores, um roteirista, um gestor de projeto, estúdio alugado, energia, seguro. A folha é fixa, e a receita não é. Diego tem os maiores números do vídeo e o maior risco do vídeo, porque é o único dos 3 que quebra em 60 dias se a receita cair pela metade. E é por isso que Diego, se for competente, está agora mesmo montando um produto próprio, a única linha do negócio dele que não depende de um algoritmo com o qual ele nunca assinou contrato. Agora divida qualquer um desses valores pelas horas reais. Não pelas horas de gravação, pelas horas de roteiro, edição, revisão, miniatura, resposta a comentário, prospecção de patrocínio, reunião com marca e conversa com o contador. O valor hora que sai daí é, na maioria dos casos brasileiros, humilhante perto de uma carteira assinada de exigência equivalente. E tem o que ninguém soma, o criador é empresário sem rede embaixo. Não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, não tem aposentadoria, a menos que ele mesmo contribua. Um youtuber que fatura o dobro do seu salário provavelmente não ganha o dobro, ganha parecido, com mais risco. É a única profissão em que a pessoa comemora publicamente o faturamento e chora privadamente o lucro. E eu sei o que você está pensando desde o meio deste vídeo, então vamos encarar as objeções. A primeira é a mais legítima. Esses números são de gringo, isso só funciona nos Estados Unidos. Sim, em parte. O anúncio paga muito melhor lá, e isso não tem conserto no curto prazo. Mas a conclusão que se tira costuma ser a errada. No Brasil, o AdSense não é a receita, é o extrato bancário que se leva para a reunião com o patrocinador. A visualização brasileira vale pouco como anúncio e vale muito como prova de audiência. Quem entende isso pode tentar viver da fonte 1 e passar a usar a fonte 1 para vender a fonte 4. A segunda, cheguei tarde, o mercado está saturado. O denominador está errado. Você não compete com todos os canais que já existiram, compete com os que ainda estão publicando, uma fração pequena disso. Mas não é boa notícia, a razão de a maioria ter parado é que o retorno não apareceu no prazo em que dava para aguentar. Não é mercado saturado de gente.
É mercado com rotatividade brutal, o que é pior, porque a vaga abre por desistência e não por vitória. A terceira, isso é sorte, é o algoritmo. A aleatoriedade do resultado é real e enorme, e quem diz o contrário está vendendo alguma coisa. Mas a tentativa não é aleatória e é distribuída de graça. A plataforma testa o seu vídeo sem cobrar nada. O que ela cobra não é dinheiro, é tempo. É o único cassino do mundo que deixa você puxar a alavanca sem pagar ficha e cobra por uma aposta em meses da sua vida. A quarta, e o Shorts, que paga uma miséria. Paga mesmo, e é inevitável, porque o inventário de anúncio num vídeo de 30 segundos é minúsculo e ainda passa pelo abatimento de música. Mas Shorts não é linha de receita, é linha de aquisição. E ele contamina justamente o número que dá título a este vídeo. Um canal com milhões de visualizações pode ter receita de canal pequeno se essas visualizações forem curtas. A unidade de conta do negócio nunca foi a visualização, é o minuto monetizável. A quinta, inteligência artificial vai acabar com isso. Não vai acabar com o negócio? Vai comprimir a margem? O custo de produzir despenca, a oferta explode, e a atenção humana disponível continua exatamente a mesma, porque o dia continua tendo 24 horas. Escassez vira commodity, e commodity compete por custo, não por talento. E este canal também é parte desse fenômeno. Não vou fingir que não é. A sexta, e se desmonetizar? Essa é a objeção que deveria assustar mais e assusta menos. Pense no que a fonte número 1 é do ponto de vista de risco. Um negócio com cliente único, sem contrato assinado, sem aviso prévio, sem foro e com direito unilateral de encerrar a relação a qualquer momento por violação de uma regra que pode mudar amanhã. Qualquer analista de crédito reprovaria essa empresa em 5 minutos. E tem um agravante. Uma reivindicação de direito autoral pode transferir a receita de um vídeo inteiro para um terceiro retroativamente, por causa de 10 segundos de trilha. É a única fonte de renda do mundo que pode ser zerada depois de já ter sido gerada. E a última, eles só ganham porque já eram famosos. É verdadeiro para boa parte dos maiores nomes brasileiros que vieram da televisão, da música ou do futebol. Mas o nome disso não é talento, é capital integralizado. Fama prévia pula exatamente a fase que elimina quase todo mundo, a fase sem receita e sem sinal. Comparar um canal que estreou com 2 milhões de seguidores herdados com um que começou do zero não é comparação, é erro de contabilidade. O que nos leva à guilhotina? Payback. Quanto tempo esse negócio leva para devolver o que se investiu nele? A resposta dos vídeos de curso é feita sobre o caso de sucesso, e por isso é inútil. A auditoria de verdade calcula sobre valor esperado, a chance de chegar lá multiplicada pelo retorno, menos a chance de não chegar multiplicada por tudo que foi gasto no caminho, incluindo os meses da sua vida. Feita assim, para a mediana das pessoas que tentam, essa conta dá negativo. E tem um segundo prego, payback só fecha se o ativo tiver vida útil, e carreira de criador tem meia vida curta. O gosto muda, o formato envelhece, o rosto cansa e o custo fixo da equipe é rígido enquanto a receita não é. Descida com folha travada é o mecanismo pelo qual a empresa quebra em qualquer setor desde sempre. Existe uma sexta fonte, que não estava na lista e é a mais lucrativa de todas neste país. A maior receita do mercado brasileiro de ganhar dinheiro no YouTube não vem de fazer vídeo. Vem de vender o método de fazer vídeo para quem ainda não faz. Curso, mentoria, comunidade, formação de criador. É um negócio que financia a maior parte do conteúdo que você já consumiu sobre esse assunto, inclusive vídeos com títulos parecidos com o deste aqui. E isso me obriga a virar a câmera para o meu lado. Você está neste momento assistindo a fonte número 1 funcionar. Este vídeo é monetizado. Uma fração do que você pagou no caixa do mercado esta semana vai voltar até aqui. A diferença que eu proponho é simples. Eu te contei a mecânica em vez de te vender o resultado. E agora o Baby Shark. Quanto aqueles 10 bilhões renderam? Muito menos do que a aritmética ingênua sugere, e menos ainda depois de janeiro de 2020, quando o anúncio personalizado foi desligado no conteúdo infantil e o RPM da categoria despencou. Só que a Pinkfong nunca dependeu daquilo. O desenho virou brinquedo, livro, aplicativo, musical em Nova York, turnê mundial, licenciamento com marca de tudo quanto é setor. A empresa fez exatamente o que as 5 fontes ensinam. Usou o vídeo mais assistido da história como isca gigantesca de margem quase zero e cobrou o lucro em outro lugar num produto que ela controlava. O vídeo mais visto do planeta não era o negócio. Era o outdoor mais eficiente já construído, e o dono do outdoor era quem vendia o brinquedo. É por isso que a pergunta que abre esse assunto está sempre errada. Não é quanto o youtuber ganha por visualização, é de quem é a margem. E enquanto a gente discute se dá para viver de internet, o país inteiro segue tratando renda variável como sinônimo de irresponsabilidade e renda fixa como sinônimo de prudência, sem perceber que um contrato de trabalho também é um cliente único que pode encerrar a relação unilateralmente com aviso de 30 dias. A diferença é que um dos dois riscos vem com rolerite e o outro vem com like. Se você acha que segurança é o depósito que cai todo dia 5, escreve nos comentários. Se você acha que segurança é ser dono da margem, escreve também. Eu quero ver essa briga. Porque tem uma pergunta que ficou de fora e é a mais cara de todas. Se a fonte mais lucrativa é o produto próprio, e se o vídeo é só custo de aquisição de cliente, então existe um número que decide se um canal vira empresa ou morre como hobby. Quanto custa, em reais, conquistar um único seguidor que compra?
É o número que as marcas conhecem, que os criadores não calculam e que explica por que dois canais do mesmo tamanho têm destinos opostos. No próximo vídeo eu abro essa conta. E ela é mais assustadora do que essa.